Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Olá! Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com a logo do FIME em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIME, o título do curso, Percussão, Aprofundamentos Rítmicos do Maracatu Cearense, nome da professora, Caterine Furtado, e o logo da Casa de Vovó Dedé. A professora é uma mulher branca com cabelos pretos lisos. Ela veste uma blusa laranja, calça azul e sapato cinza. Caterine está em pé no centro de um cenário com fundo e piso brancos. Em torno da professora estão diferentes instrumentos de percussão, estantes de partitura e uma mesa com materiais impressos. Quem gosta de festa, se prepara então, porque vai ter muito baião, coco de maracatu, balanceio e o famoso baobá, que aqui no Ceará foi um ritmo que trouxe a junção do andamento lento para o andamento acelerado. Nós vamos conversar muito mais sobre isso. A perspectiva então de falar sobre os toques festivos é falar de uma característica que o maracatu solar fez de uma forma muito eficiente ao longo dos seus 18 anos de prática cultural aqui na cidade. Ele vai começar então a trabalhar numa perspectiva de que, um momento, a gente está fazendo a coroação da rainha, que tem essa proposta de um andamento mais lento. Mas depois dessa coroação, maracatu é festa, maracatu é brincadeira, maracatu é alegria, é festividade, é dançar, é inclusão, é trazer todos e todas para dentro dessa grande brincadeira. E aí vai-se entender que após esse momento de coroação, vamos então cair em um andamento mais acelerado. Tenho duas considerações importantes a ser feitas sobre isso. Primeira, isso não é uma invenção da noite para o dia. Afinal de contas, estamos falando de uma prática de cultura, de dinâmica cultural. A partir do momento em que várias pessoas trazem um pouco do seu conhecimento, a gente começa a perceber que essas células, elas vão se fixando e vão se transformando em histórias. E histórias essas que também foram trazidas por nossa ancestralidade, os nossos antepassados. E aí eu vou tocar aqui mais um ritmo, nesta conga, para mostrar para vocês dos primeiros registros que nós encontramos na década de 40, entre 1945 e 1950, onde temos registros sonoros que o andamento do maracatu cearense também se baseava num andamento mais acelerado. Vou trazer aqui uma loa que é muito tocada, muito celebrada, digamos assim, nos nossos grupos, e é uma composição de Raimundo Alves Feitosa, é um dos grandes protagonistas que abre o nosso caminho do maracatu cearense, nessa perspectiva de toque de festividade. Boneca preta do maracatu, boneca preta
boneca preta do maracatu, boneca preta do maracatu, boneca preta do maracatu, boneca. Boneca preta do maracatu, 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 boneca preta do maracatu. Muito bem, esse brilho, essa alegria, isso que ressoa dessa loa boneca preta, que faz referência, inclusive, à nossa grande calunga, é uma boneca protetora, né, símbolo da fertilidade, da prosperidade, na brincadeira do maracatu cearense. É essa rítmica, né, essas células que atravessam um pouco por esse sentido do coco, do baião, né, que são gêneros muito característicos do nosso Nordeste, passa então a representar uma forma de evidenciar o quê? Temos um andamento lento, sim, no nosso maracatu cearense, mas temos também toques relativos ao andamento acelerado. E aí é nessa perspectiva que, através das pesquisas, podemos entender que o toque do baião, a célula do baião, ela passa a ser a célula matriz para trazer as ramificações desses outros toques relativos aos festivos. E aí nós vamos encontrar um termo, baião de maracatu. Como seria isso? Vou puxar agora a alfaia e passar aqui nessa ideia, no sentido rítmico de baião, o que é que ele vai chamar de baião de maracatu? O que é que o grupo vai entender como baião de maracatu? Quando eu venho nessa minha levada, eu posso colocar aí um ostinato, uma célula base, que é essa característica do baião. Por exemplo, vou trazer aqui um pouco para cá. Eu acredito que essa célula seja uma célula muito familiar, né? Principalmente quem for daqui do Brasil, o nosso Nordeste, né, em especial, associa muito bem essa célula ao baião. E para quem não conhece, uma ótima oportunidade para chegar junto dessa rítmica, que ela é inebriante, assim, é uma rítmica, como a gente costuma dizer muito aqui no nosso Brasil, 2 para lá, 2 para cá, né, e representa muito bem nossa cultura. Então, essa célula base do baião, quando interligada a uma adaptação dessa sonoridade, a gente vai começar então no maracatu a se utilizar do termo rítmico baião de maracatu. Por quê? Porque eu venho na minha proposta de DNA de baião, mas eu tenho uma variação em relação aos cocos e às emboladas. E aí o toque baião de maracatu, que é utilizado no maracatu solar, passa a ser executado da seguinte forma. Tum, 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 tum. Opa, algo diferente é inserido. E é justamente essa diferença que eu vou ter, baião de maracatu. Repetindo, fazendo ele completo. Acelerado. Voltando um pouco, vamos repetir. Célula do baião.
Lembrando para vocês que esse toque no aro da alfaia ele é opcional. Você também pode fazer aqui direto na pele, sem problema nenhum. Vai muito também a escolha do arranjo, do tipo de sonoridade que você querer trabalhar. Posso também ter nessa opção. E somado agora a uma variação que vai dar esse nome Baião de Maracatu, vamos ter então essa rítmica completa que eu vou fazer mais uma vez. Posso brincar também com a seguinte frase. Tum, tum, maracatum, tum, 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 maracatum, tum, 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 maracatum, tum, tum, maracatum, tum, tum, maracatum, tum, tum, maracatum. Muito bem. Isso é o que a gente vai entender como Baião de Maracatu. Olha que legal também agora essa dica. Fiz o meu DNA festivo toque Baião de Maracatu na alfaia. Como eu posso pensar isso nos outros instrumentos? Vamos lá. Se eu for pensar o Baião de Maracatu na caixa, eu vou me remeter novamente àquele sentido musical, função musical em relação ao preenchimento. Eu não vou me utilizar da mesma célula da alfaia. O meu sentido aqui é fazer um preenchimento rítmico na sustentação da sonoridade do batuque. Então, eu vou trabalhar bastante com as semicolcheias e o que vai dar o balanço são as acentuações. E aí eu tenho uma frase que eu aprendi com o meu mestre, griot Descartes Gadelha, que é um dos fundadores também do Maracatu Solar. Ele que foi um dos geradores também desses vários ritmos que nós temos no maracatu. É uma pessoa que é comprometida de fato com a cultura, com a música percussiva da nossa cidade e com todas essas possibilidades de acesso. E ele costumava falar muito isso, que essa célula de preenchimento, o grande som é poder deixar claro essas acentuações. E uma forma que ele nos ensinava em rua durante o carnaval, para que a gente pudesse assimilar, ele dizia uma frase da seguinte forma: eu nunca vi calango-tango no calango da lacraia. Observe esse jogo de palavra. Eu nunca vi calango-tango no calango da lacraia. 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 Se eu for fazer tudo semicolcheia sem acentuação, eu vou ter isso. E isso não tem balanço, isso não tem swing. Colocando a frase aprendida pelo nosso griot Descartes Gadelha. Como isso vai ficar? Eu nunca vi calango-tango no calango da lacraia. Eu nunca vi calango-tango. Eu nunca vi calango-tango no calango da lacraia. Muito bem. Olha só, estamos falando dos toques festivos, estamos falando do Baião de Maracatu, o andamento aqui que se sustenta é um andamento acelerado,
que tem todo o sentido de falar: fiz a celebração à minha rainha negra, agora vamos à festa, vamos celebrar, vamos comemorar. Esse baião de maracatu, essa célula, passa a ser feita como base de sustentação do batuque num instrumento mais grave, no caso a alfaia, e sendo agora numa perspectiva de preenchimento pela caixa. Andamento lá em cima, o andamento é festivo, é um cortejo agora cada vez mais alegre do nosso maracatu. E nesse momento é que a gente começa também a aprender e perceber que não é apenas um único tipo de toque que nós temos no maracatu do Ceará. Muito pelo contrário, nós temos várias possibilidades. E estudar a possibilidade de um ritmo, como por exemplo a gente fez em um instrumento, no caso a alfaia, é pensar também no sentido da música percussiva no coletivo, como é que eu vou adaptar isso aos outros instrumentos. Esse recurso das onomatopeias, dessas frases, ela nos dá, inclusive, muito a liberdade de improviso. Às vezes trazendo um rufo a mais, um rufo a menos, brincando um pouquinho na sonoridade aqui das laterais da caixa, trabalhando sempre com aquelas dicas também que eu fiz no segundo módulo, em relação às dinâmicas de intensidade, sempre buscando o próprio recurso, inclusive acústico, do instrumento, somada à acústica do coletivo, e como isso vai se refletir na grande festa do Carnaval, que é a grande produção artística do nosso maracatu. Bom, novamente eu vou trazer aqui esse toque, o que toque de caixa do baião de maracatu, favorecendo agora, inclusive, algumas dinâmicas e possibilidades também de improvisos. Eu nunca vi calango tango no calango da lacraia, eu nunca vi calango tango no calango da lacraia, eu nunca vi calango tango no calango da lacraia, eu nunca vi calango tango no calango da lacraia. Vi calango tango no calango da lacraia. Esse, então, toque baião de maracatu, adaptado à caixa. Como vamos pensar isso nos ferros e nos agogôs? Ferros, eu acredito que vocês tenham conseguido memorizar que o ferro a gente não vai fazer nenhuma alteração na sua matemática rítmica, né? Na sua célula rítmica. Nós vamos manter as duas colcheias, naquele mesmo modelo que nós fizemos, toque fechado, toque aberto. A mudança está em quê? Se estamos falando em toque festivo, a alteração está no andamento. Então, a alteração que nós vamos ter aqui em relação ao toque do ferro, no toque de baião de maracatu, está relacionada não à sua célula, mas sim ao seu andamento. Se a gente for puxar na memória a sonoridade da caixa e da alfaia, tum, tum, corucu, tum, tum, tac, 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 tac,
Vamos puxar aqui esse andamento mais acelerado. Ferro continua com a mesma célula rítmica, mudando apenas o andamento. É mais acelerado. Fica a dica aí, treina, bota o braço para malhar, porque o ferro ele é muito mais pesado do que o triângulo de alumínio. Né? Então, para aguentar aí o desfile carnavalesco, o cortejo, tem que malhar um pouquinho esse braço. O ferro é um ótimo instrumento. Como vamos pensar esse toque do baião de maracatu no agogô? Vamos manter a mesma célula rítmica de anteriormente feita e mudando também o quê? Só o andamento. Então, eu vou ter a mesma célula rítmica. E vou acelerar ao gosto de que alfaia e caixa estão puxando. Por exemplo, bom, feito isso, tenho agora uma história para contar para vocês. Esse foi o baião de maracatu que inaugurou esse momento de fazer transições, saindo de um andamento lento e indo a um andamento mais acelerado. A novidade que está é que nessa dinâmica cultural, aqui em Fortaleza, através do compositor Lauro Maia, ficou muito famoso e conhecido um ritmo chamado balanceio. E se diz nas pesquisas, através das nossas vivências e também pelo próprio discurso da oralidade dos mestres de cultura, que essa célula do balanceio, ela se assemelha à célula do baião, mas ela vai balançar, como o próprio nome já diz. E esse balanço, somado às estruturas rítmicas do coco e das emboladas, passou a ter uma aproximação com os primeiros registros dessa perspectiva de andamento acelerado no maracatu cearense no período da década de 1940, 45. O que eu estou querendo dizer? Que quando eu falo de baião, baião de maracatu, e uma perspectiva de contexto musical que se tinha na época vindo pelo balanceio, Descartes Gadelha, por exemplo, um dos mestres, consegue visualizar como um processo de criação de arranjo um novo ritmo que vai configurar o toque festivo no maracatu solar. E esse ritmo, ele vai batizar como se fosse o ritmo famoso toque de 5 toques. Toque de 5 toques, a rítmica dos 5 toques. Ou então, também pode ter o nome de toque do baobá. Baobá, que então é o nome de um famoso grupo de maracatu da cidade, onde foi pioneiro também nesse processo de transição de um andamento lento para o acelerado, trabalhando nessa perspectiva de um andamento mais acelerado. Quando eu digo essas referências, o que eu quero mostrar é o tamanho da riqueza que nós temos propiciado pela dinâmica cultural e como isso interfere diretamente as questões dos instrumentos, a proposta artística, as execuções e as adaptações nos mais diversos instrumentos da música percussiva. A ideia de poder se aprofundar neste curso com essa rítmica do maracatu cearense
É mostrar isso, que essa diversidade, ela vai muito mais além do que apenas tocar esse instrumento. E é entender que toda essa dinâmica cultural, ela forma essa gramática rítmica dos nossos tambores. Bom, então agora eu vou trabalhar com vocês um pouco dessa célula dos 5 toques, ou baobá, de como ficou nas alfaias e como isso passou a ser um curto-circuito de energia, de vibração, de explosão rítmica na avenida, através, por exemplo, do maracatu solar. Vamos ao toque de 5 toques, o famoso baobá, que tem uma mistura de baião de maracatu, balanceio de Lauro Maia, cocos e emboladas. Mesmo posicionamento, a gente vai manter com as mesmas orientações que foram ditas anteriormente, que a gente vai se concentrar nessa seguinte célula. 1, 2, 3, 4, 5. Esse 1, 2, eu vou estar exatamente na mesma métrica da célula do baião, para vocês começarem a observar as misturas dessas células. Baião tradicional, mesclado ao balanceio, mesclado para a formação dos 5 toques. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. E para fechar o toque, 5 toques, ou toque de baobá, vai ter o acréscimo de uma última célula para poder fechar esse sentido, essa respiração métrica do compasso. E vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 5 toques com mais uma no final. Poderia ser quase toque de 6 toques. Né? Isso é uma brincadeira que nós fazemos dentro do batuque. O toque é 5 toques, mas são feitas com 6 toques. Né? Vamos lá. Completo ele fica. Baião de maracatu. Cinco toques. Vou fazer agora aqui essas variações entre baião de maracatu, baião, próprio balanceio também e os 5 toques. Observe um pouco desse arranjo transitando por essas células. Balanceio. Baião. Baião de maracatu.
Esses, então, são os toques centrais relacionados àquela divisão, né, que eu falei desde o começo da aula. Toque de coroação, toque festivo e toque aos orixás. Então, esses daqui fazem referência aos toques festivos. Passa também por vários outros toques, como também o de Luanda, toque de Malê, coco de maracatu. Em especial aqui para esse curso eu quis trazer e mostrar para vocês como é que acontece essa transição do baião até o famoso toque de baobá, que é muito utilizado aqui no nosso maracatu solar. Um detalhe também importante, antes da gente fazer a apreciação musical de duas canções que trabalham com essa perspectiva, é mostrar para vocês que a partir desse momento que o baobá entra, o toque de baobá entra, é o momento em que as loas do maracatu solar, em especial, começa a ser criada numa perspectiva de fazer o uso do toque solene e o uso de um toque festivo. Em outras palavras, também eu quero dizer o quê? Que eu vou ter um andamento solene e que em determinados momentos da música, da loa, da composição, eu vou ter um andamento também acelerado. E aí nós vamos trabalhar no sentido das transições rítmicas. Então, voltando aqui para aquela nossa oralidade, nós podemos pensar da seguinte forma. Toque 1, que é o toque solene, é maracatu, é maracatu, é maracatu. Toque agora do baião, com esse gestual de regência. Nós vamos poder observar que existem loas que vão trabalhar com esses dois toques. E eu vou fazer aqui um sentido musical para que vocês percebam essas variações acontecendo. Este é o nosso ciclo dos toques festivos, mostrando para vocês que todo esse trabalho rítmico feito pela inventatividade do coletivo do batuque passa a ser uma característica central do maracatu solar. Vamos agora poder apreciar duas loas, onde vocês vão poder observar na primeira loa, que se chama Na Soleira do Tempo, a perspectiva da execução rítmica do baião de maracatu. E esse toque do baião de maracatu, ele vai estar presente em toda a música completa feita nessa rítmica. Depois, nós vamos escutar uma outra loa, que é a Noite Azul, e aí nós vamos poder perceber o uso da perspectiva do toque solene, andamento lento, e, após algumas variações, tendo o uso dos 5 toques, ou toque de baobá. Então, nessas duas composições, vocês vão ter a oportunidade de ver como acontece essa diversidade rítmica a partir também da poesia, né, do cancioneiro como um todo criado, esse repertório e nessa gramática dos tambores do maracatu cearense. Com vocês agora, vamos escutar Na Soleira do Tempo. Pai Xangô mandou chamar pra lumiar, cada um, cada sol. Maracatu solar, eu vim me apresentar ao Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar ao Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar ao Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar ao Xangô, Xangô. Um galo cantou, oh, oh, oh.
é maracatu. De saia rodada, nascendo com sol, essa batucada. Hoje é maracatu, de saia rodada, nascendo com sol, nessa batucada. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. Na soleira do tempo, eu de chapéu de sol, giro o vento, giro o mundo, de batuque e farol. Peço licença, vou entrar. Pai Xangô mandou chamar pra lumiar. Cada um, cada sol. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. O galo cantou, adeus madrugada, aurora de um sonho vivido na África. Hoje é maracatu, de saia rodada, nascendo com sol, nessa batucada. Hoje é maracatu, de saia rodada, nascendo com sol, nessa batucada. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. Maracatu solar, eu vim me apresentar o Xangô, Xangô. O Xangô, Xangô, 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 o Xangô, Xangô. Bom, essa então foi a Loa, na Soleira do Tempo, composição de Pingo de Fortaleza, o Wilton Matos. Foram das primeiras loas cantadas no carnaval, se utilizando então desse toque tão apreciado, que é o toque baião de maracatu. Agora nós vamos também escutar uma loa muito conhecida, que também foi muito forte nos nossos desfiles carnavalescos, que é a loa Noite Azul. E nessa loa a gente vai poder identificar, como eu falei para vocês, a perspectiva do uso dos dois toques, o toque solene e o 5 toques, né? Ou o toque de baobá. E aí vocês vão poder observar que essa transição é que passa mais à frente, como conta no livro, a ser uma característica musical central das próximas loas, né, das próximas composições das loas carnavalescas do Maracatu Solar. Vale então conferir que esse tipo de transição mexe na estrutura musical, mexe, cria, constrói, compõe, né? E diz muito, novamente, do trabalho do legado cultural que nós temos e da própria dinâmica cultural. Então, vocês vão poder agora apreciar a composição Noite Azul e entender muito bem a aplicação de um toque de coroação em andamento lento em um toque de festividade 5 toques ou baobá em andamento acelerado. O mar se deitou na areia, ouvindo a canção na goa. É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda cor. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro maracatu.
de toda cor. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Dançam as cores, o som dos tambores, dançam os orixás. Rainha negra, magia e beleza, na sombra do baobá. Dançam as cores, o som dos tambores, dançam os orixás. Rainha negra, magia e beleza, na sombra dos baobá. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Maracatu, maracá, maracatu. Maracatu, meu solar, maracatu. Maracatu, maracá, maracatu. Maracatu, meu solar, maracatu. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, vocês, me leva pro Maracatu. Quero ouvir vocês embaixo, vá. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Tá bonito mais uma vez você. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Vamos lá, maravilha! Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais. Músicos nacionais e internacionais. Acessibilidade. Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.